Fala galera! Steve achava que sua vida não tinha mais saída, mas ao tentar consertar um sonho do passado, ele acabaria entrando em um mundo onde a realidade funciona de um jeito completamente diferente. Um rapaz chamado Steve sempre alimentou o sonho de ser minerador, mas toda vez que tentava dar uma mãozinha, um senhor de idade o expulsava de lá. Décadas depois, Steve se tornou um adulto desanimado que sobrevive vendendo maçanetas. Certo dia, seu almoço trouxe de volta a lembrança do seu amor pela mineração. Ele retorna à cidade da sua infância e encara o velho, desvia de um ataque e finalmente consegue entrar nas minas. Steve minera feliz por horas até que encontra dois artefatos brilhantes e misteriosos. Ao juntá-los, ele abre um portal para outra dimensão chamada Overworld. Steve se apaixona instantaneamente pelo lugar onde o anoitecer acontece a cada 20 minutos. Tudo tem formato de bloco e pode ser usado para construir o que a mente imaginar, incluindo uma casa feita de lã. O mundo é maravilhoso durante o dia, mas à noite, Steve precisa se trancar para evitar que os zumbis o alcancem. Certa manhã, ele encontra um lobo agressivo. Ao alimentá-lo com um osso, o animal fica dócil e Steve o adota como pet, chamando-o de Dennis. Anos se passam com Steve e Dennis explorando as terras e erguendo estruturas incríveis. Eventualmente, eles topam com ruínas misteriosas e um baú com um bloco faltando. Steve usa o bloco para restaurar as ruínas, gerando um novo portal. Dennis e Steve atravessam imediatamente e vão parar no Nether. Não existe alegria ou criatividade ali, apenas piglins focados em buscar ouro. A líder deles é Malgoza, uma feiticeira maligna que busca o orbe da dominância. O artefato brilhante de Steve é justamente esse orbe, então ela o rouba e começa a traçar planos para dominar o Overworld. Steve e Dennis são jogados em uma cela, mas Dennis consegue pegar as chaves de um guarda para escaparem. Eles recuperam o orbe e Steve faz Dennis levá-lo para sua casa no mundo real. Enquanto alguns piglins recapturam Steve, outros tentam perseguir Dennis. Contudo, esses piglins não podem ficar no Overworld, pois isso os transforma em zumbis, e eles são forçados a recuar. Antes de pular no portal, Dennis acaba perdendo sua coleira. No mundo real, ele esconde o orbe debaixo da cama de Steve. O orbe se divide ao cair, o que acaba fechando o portal. Agora, Dennis está preso aqui. Muitos anos depois, Garrett comanda uma loja retrô em uma pequena cidade de Idaho. Ele foi um campeão de arcade nos anos 80 e nunca superou seus dias de glória. Atualmente, sua loja não vai nada bem, e ele acaba recebendo um aviso de despejo. Desesperado para descolar uma grana, Garrett vai a um leilão de depósitos, na esperança de achar algo valioso para revender. Ele descobre que um dos lotes tem um raro Atari Cosmos, então o compra por $900 com um cheque que não pode ser descontado agora. No entanto, quando ele finalmente abre a caixa do Atari, percebe que está vazia. Ele começa a destruir a unidade de armazenamento furiosamente sem notar os pedaços do orbe que caem da caixa. Para piorar, seu carro quebra no meio da estrada quando ele tenta voltar para casa. Enquanto isso, os irmãos Natalie e Henry estão se mudando para a mesma cidade, pois esse foi o desejo de sua mãe antes de ser mandada de arrasta para cima. Enquanto dirigem, eles veem Garrett surtando com seu carro. Ao chegarem na cidade, a corretora Dawn entrega as chaves da casa e um presente da fábrica de batatas fritas, onde Natalie vai trabalhar. Dawn resgata animais em seu carro porque seu sonho é abrir um zoológico de carícias. No dia seguinte, Natalie prepara a pizza especial da mãe deles para Henry levar à escola, esperando que isso o ajude a fazer amigos. No caminho, Henry vê a loja retrô de Garrett e entra para admirar as relíquias. Garrett aproveita a chance para vender seu programa de mentoria. Então, quando Henry pede um conselho de vida, Garrett exige pagamento e acaba ficando com a pizza em vez de dinheiro. Garrett diz várias frases inspiradoras que não fazem muito sentido, mas ao menos lembra Henry de que o trabalho em equipe é fundamental. Na escola, a primeira aula de Henry é arte e o professor manda as crianças desenharem uma banana e uma laranja. Em vez de fazer o desenho padrão, Henry desenha uma banana com um jetpack. O professor o repreende por não seguir a tarefa e os colegas zombam de suas ideias. Para provar que estão errados, Henry vai ao laboratório da escola e constrói um jetpack que ele prende a um esqueleto. Então ele faz um teste na frente de todos. O jetpack decola bem, mas falha no meio do voo e cai na fábrica de batatas fritas, onde Natalie trabalha. A estátua gigante de batata no telhado é atingida e cai no rio. O vice-diretor diz que isso pode resultar em expulsão e exige ver quem é o responsável por Henry. Em vez de ligar para Natalie, Henry chama Garrett e oferece $26 para ele fingir que é o tio.
Garrett busca Henry e a vice-diretora fica tão empolgada em flertar com uma pseudo-celebridade que deixa o menino ir embora. Na loja, Henry está cansado de ver suas ideias falhando e joga seu caderno fora. Então ele percebe os artefatos misteriosos e se pergunta o que eles fazem. Garrett lê o papel que veio com eles, que diz que nunca devem ser combinados. Henry faz isso de qualquer maneira, e o orbe começa a brilhar enquanto Garrett lê o outro lado do papel, que avisa ser extremamente perigoso buscar o tesouro do orbe. Minutos depois, Natalie está em pânico porque não acha Henry em lugar nenhum, e ele não atende o celular. Dawn conta que ele estava por trás do incidente na fábrica e ensina como rastrear o celular de Henry, revelando que ele está nas minas locais. Enquanto isso, Garrett e Henry entram na mina sem notar que Dennis os observa de longe. Eles encontram o portal brilhante pouco antes de Natalie e Dawn alcançá-los. O orbe então se conecta ao portal com um beiço de energia e começa a puxar Henry. Os outros tentam segurá-lo, mas a energia é forte demais e lança Henry pelo portal. Logo, o resto do grupo também é arrastado para o Overworld e todos ficam boquiabertos com a vista maravilhosa. Garrett nota uma ovelha rosa e tenta falar com ela, então os outros o seguem. No Nether, a magia de Malgoza detecta o retorno do orbe e ela vai ver Steve, que passou todos esses anos em uma cela. Ela quer que o traga para que os Piglins o libertem. Steve aproveita a chance para roubar uma espada deles. Antes que ele possa atacar, Malgoza mostra a coleira de Dennis e pretende que o lobo seja seu prisioneiro. Se Steve não trouxer o orbe, ela garante que o lobo será mandado de arrasta para cima. De volta a Garrett, ele tenta se comunicar com a ovelha sem sucesso. De repente, a noite cai e uma horda de esqueletos montados em aranhas ataca com flechas flamejantes. O grupo foge na hora e Garrett se separa dos outros ao cair em um buraco. Os esqueletos perseguem os outros humanos e tentam disparar mais flechas, mas nesse momento, uma aranha pula e acaba sendo mandada de arrasta para cima pelas flechas no lugar deles. Se você gosta de histórias assim, onde um jogo vira algo muito mais perigoso, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder o próximo resumo. No bloco, Henry soca a árvore para conseguir mais e percebe que pode usá-los como material de construção. Ele coleta mais e começa a empilhá-los para criar uma estrutura onde possam se esconder, sem notar que deixou o orbe do lado de fora. Enquanto isso, no buraco, Garrett encontrou uma pá abandonada e está cavando desesperadamente enquanto os esqueletos atiram flechas de cima. Ele vê uma área aberta no fim do túnel e corre até achar um segundo buraco que o leva de volta à superfície. De repente, ele é assustado por um Creeper e Garrett o soca para se defender. O Creeper brilha por alguns segundos antes de explodir, o que lança Garrett pelo campo. Então Garrett começa a correr enquanto esqueletos e zumbis vão atrás dele, mas ele para pegar o orbe. Infelizmente, uma flecha atinge o orbe e quebra uma das peças, fazendo o portal sumir. Garrett pega o pedaço que sobrou e corre para a construção de Henry, mas não tem porta. Enquanto ele luta com um dos zumbis, outro monstro surge no telhado e o grupo precisa empurrá-lo. Logo, os zumbis cercam Garrett, então Henry abre um buraco e puxa Garrett para dentro antes de fechar tudo. Infelizmente, um Creeper chega perto demais do prédio e explode, derrubando parte da parede. O grupo corre para o telhado e se aperta num canto enquanto a horda se aproxima. De repente, um dos zumbis é golpeado por um machado e lançado para fora por Steve, que chegou para salvar o dia. Usando seu machado e golpes rápidos, ele enfrenta a horda e, em minutos, faz com que a maioria seja mandada de arrasta para cima. Os inimigos restantes são queimados quando o sol finalmente aparece. Depois, Steve explica que eles não podem voltar para casa a menos que tenham as duas partes do orbe. O único jeito de conseguir um novo é indo até a mansão da floresta, o que é uma viagem muito perigosa. Steve oferece ajuda para levá-los para casa se pagarem com o orbe, e o grupo aceita o trato. No Nether, Malgoza suspeita que Steve a traiu, então ordena que o general Changos vá atrás dos heróis. Ela também dá a ele uma poção especial que permitirá que ele caminhe sobre o sol com segurança. No Overworld, Steve leva o grupo até a vila Midport para que consigam equipamentos. Ele revela que construiu a maior parte do lugar sozinho e os apresenta ao Gigante de Ferro, que protege tudo ali. Steve também mostra como cozinhar frango com lava e Garrett tenta se exibir mordendo um pedaço muito quente. Natalie diz a Steve que eles precisam se apressar, mas Steve acha que devem dar tempo para Henry explorar sua criatividade.
Frustrada, Natalie protesta, apontando que isso não serve para nada no mundo real e só faz Henry ser um perdedor na escola. Henry ouve isso e fica mal, correndo para se esconder na loja mais próxima. Steve mostra para Henry e Garrett todas as coisas legais que podem conseguir ali, como armas e armaduras. Garrett encontra uma pérola que pode teletransportá-los para qualquer lugar e a usa sem querer, aparecendo na porta. Em seguida, Steve ensina como usar a bancada de trabalho. Eles precisam colocar os materiais em certos padrões para criar o que desejam. Garrett faz uma versão pesada de nunchucks e Henry faz um estilingue. Garrett pergunta a Steve sobre o tesouro mencionado na nota. Steve explica que há muitas minas na área, mas ir até lá seria um desvio arriscado. Garrett diz para levá-lo de qualquer jeito ou ele não terá o orbe. Naquele momento, Chungus e seus soldados chegam montados em criaturas chamadas Ghasts. Eles começam a destruir tudo no caminho e a disparar contra os aldeões, que viram galinhas ao serem atingidos. Steve se prepara para lutar contra Chungus, mas Garrett quer ser o herói. Ele exibe sua arma e acaba nocauteando Steve sem querer no processo. Chungus então começa a dar uma surra em Garrett, enquanto Henry derruba Piglins com o seu lançador. Dawn e Natalie se escondem atrás de uma mesa e a chutam para derrubar alguns Piglins também. Elas pegam ferramentas agrícolas e entram na briga, mostrando uma habilidade impressionante para derrotar os inimigos. Garrett ainda está apanhando feio e Chungus quase o captura, mas o Golem de Ferro aparece e faz com que Chungus seja mandado de arrasta para cima, com apenas um soco. Os Ghasts abrem fogo e agora a vila está em chamas. Steve arrasta Henry e Garrett para um lugar seguro. Natalie quer ir atrás deles, mas as chamas bloqueiam o caminho. Dawn diz que eles podem se reunir depois na mansão. O trio chega ao topo de um prédio alto e Steve entrega aos amigos seus 2 últimos trajes de voo, dizendo para voarem até as montanhas além do mar. Garrett empurra Henry e ele despenca por quilômetros, mas no último segundo ele consegue ativar o traje e começa a voar. Logo, Garrett o segue e Steve se junta a eles pulando em Garrett para montá-lo como um cavalo. Os Piglins e os Ghasts começam a perseguição disparando bolas de fogo que destroem partes das montanhas. Um dos Piglins pula em Henry e quase o faz cair, mas ele consegue controlar o voo para seguir adiante. Steve controla Garrett puxando seu cabelo e faz uma manobra rápida que faz um dos Ghasts se colidir. Um grupo de Piglins montados em javalis lança lanças neles e 2 chegam a pular nos homens. Garrett precisa segurar Steve para evitar que ele caia. O Ghast continua cuspindo fogo e abre um buraco na formação rochosa que bloqueia o caminho onde Piglins esperam com uma rede. Como o buraco é pequeno, Garrett e Steve se abraçam forte e conseguem passar, pouco antes dos Piglins jogarem um balde de lava. O Ghast atacante acaba preso na rede. Henry usa um foguete para empurrar o Piglin e o lança direto na boca do último Ghast, fazendo com que ele seja mandado de arrasta para cima, em uma explosão. Isso também faz Henry perder o controle e bater nos amigos, fazendo todos caírem. Por sorte, Steve tem um balde de água, que joga no chão, criando um lago para pousarem seguros. Enquanto os rapazes viajam pela floresta, Steve conta a história de Malgoza. Ela sonhava em ser bailarina, mas os Piglins não valorizavam seu talento, e seu pai tinha vergonha dela. Isso fez Malgoza odiar a criatividade, e agora ela quer o orbe para apagar o sol e destruir o Overworld. Steve promete que não entregará o orbe para Malgoza, mas precisa dele como moeda de troca para salvar Dennis. No Nether, Malgoza grita com Chungus por sua falha e libera o Grande Hog, que faz com que Chungus seja mandado de arrasta para cima, com um único movimento. Então, Malgoza envia-o para buscar o orbe. Na vila, Dawn e Natalie tentam entrar no último barco, mas o aldeão sai remando. Natalie minera um pedaço de madeira para jogar nele, mas erra. Agora terão que encontrar outra rota. A noite cai quando chegam à floresta e elas desabafam sobre como é horrível ter responsabilidades de adulto enquanto lutam com zumbis com ferramentas de fazenda. Agora, se esse mundo te surpreendeu, imagina os próximos. Se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui todo filme vira uma história que você precisa conhecer. Conhece o nome das histórias de Steve e pede para Dennis levá-las até ele. Enquanto isso, Steve leva os meninos por um desvio pelas minas de Redstone, onde Garrett pisa em uma armadilha e as paredes começam a disparar projéteis. Garrett tenta correr, mas um cubo o atinge e o lança longe. Sua cabeça bate em uma alavanca que abre uma porta secreta, revelando uma pilha gigante de diamantes.
Quando Garrett começa a encher os bolsos, Henry fica furioso ao perceber que ele planejou isso. Naquele momento, Steve sente um cheiro horrível e eles ouvem o grande Hog se aproximando. O trio corre para subir em um carrinho de mina e desce pelos trilhos em alta velocidade, mas o combustível de Redstone acaba e eles ficam parados em uma sala escura. Steve acende uma tocha e eles se veem cercados por creepers. O grande Hog está chegando, então Garrett começa a empurrar o carrinho em direção à trilha de Redstone, enquanto Henry rebate os creepers. O carrinho atinge o trilho bem a tempo de saírem da mina enquanto o grande Hog é mandado de arrasta para cima pelos creepers que explodiram. Assim que o trio chega à floresta, Henry confronta Garrett por seu egoísmo. Garrett finalmente abandona a pose de machão e admite que está com medo porque se sente um perdedor. Henry fica com pena e eles se reconciliam, então Garrett deixa que ele fique com o orbe. Eventualmente eles chegam à mansão e Steve mostra um mapa dos 3 andares. Há inimigos perigosos vigiando cada área, então precisam de um plano. Garrett e Steve distraem os defensores no primeiro andar tocando uma música boba, permitindo que Henry passe de fininho. No começo, ele evita alguns guardas, mas quando chega às escadas, eles o veem e começam a caçá-lo. Eles lançam armas e Henry escapa se escondendo em uma sala. Enquanto isso, Garrett e Steve são capturados e jogados em um ringue. Steve está amarrado e Garrett precisa lutar contra o maior berreiro deles, que é um zumbi minúsculo montado em uma galinha. Eles são pequenos, mas fortes, e usam o trabalho em equipe para golpear Garrett repetidamente. Garrett consegue acertar o zumbi de volta, e o pequeno começa a chorar, mas é só fingimento para atacar Garrett de surpresa. Quando Garrett está no chão, Steve se solta e pula para dar uma cabeçada no zumbi, fazendo com que ele seja mandado de arrasta para cima para fora do ringue. Voltando a Henry, ele vasculha os baús na sala e usa materiais para construir um machado de diamante. Depois de procurar um pouco, ele também acha o artefato para substituir o orbe. Nesse momento, o Enderman aparece e usa seu poder para hipnotizar Henry, fazendo-o ver uma visão de todos os seus amigos o insultando. Quando o falso Garrett queima seu caderno, Henry acorda do transe e ataca o Enderman com seu machado. A criatura fica se teletransportando, mas Henry não desiste e bate nela até que o Enderman seja finalmente mandado de arrasta para cima, deixando uma pérola de recompensa. Então, Henry abre um buraco no chão e pula para chegar ao ringue. Os 3 amigos fogem da mansão juntos, mas são cercados por Malgoza e seu exército de guests. Ela usa magia para pegar o orbe da mochila de Henry e voa para longe enquanto os piglins pulam na ponte com dinamite. Garrett lança Henry em direção a um dos guests, fazendo os piglins caírem. Então Steve coloca um bloco de slime e quica nele para alcançar Henry. Mas antes que Garrett faça o mesmo, ele é bloqueado por outro guest. Ele manda Steve e Henry irem embora e começa a lutar contra os inimigos que logo explodem a ponte. A explosão atinge todos os guests e os meninos acabam caindo no chão. Algum tempo depois, Steve acorda e fica radiante ao ver Dennis lambendo seu rosto. Acontece que ele e Henry foram resgatados por Dawn e Natalie, que os mantém seguros em uma cabana de cogumelo. Natalie pede desculpas para Henry pelo que disse, e eles se reconciliam. Enquanto isso, Malgoza coloca o orbe no topo do portal do Nether, que dispara um laser cobrindo o sol. Agora todos os inimigos vagam livres, e os piglins podem vir para o Overworld. Na vila, o grupo vê a escuridão e se prepara para lutar, criando todas as melhores ideias de Henry. Natalie faz uma espada de diamante, enquanto Dawn derruba esqueletos com uma grande explosão, e faz amizade com mais lobos. Quando os piglins atacam, Henry ativa vários golems de ferro, cuja força esmaga os piglins. O líder dos golems foi melhorado com botas especiais que o tornam veloz, fazendo com que vários inimigos sejam mandados de arrasta para cima ao mesmo tempo. Henry e Natalie também entram na luta, então Malgoza decide enviar um novo grande Hog. Enquanto o líder golem enfrenta o monstro, Steve coloca sua armadura de diamante e vai atrás de Malgoza. Infelizmente, ele erra seu grande ataque e ela destrói sua armadura com magia. Então ele joga ovos que chocam galinhas para bicá-la. O líder golem é derrotado pelo grande Hog, então as crianças precisam correr. Henry lança a pérola para o topo do portal e é teletransportado instantaneamente para lá. Quando o grande Hog está prestes a fazer com que Natalie seja mandada de arrasta para cima, Dawn chega com Dennis e uma matilha de lobos que pulam no javali para segurá-lo. Infelizmente, o javali é mais forte e os afasta antes de disparar um feixe no portal, fazendo Henry cair antes de alcançar o orbe. Naquele instante, Garrett aparece em um guest e resgata Henry no último segundo. Henry então usa uma lança para cutucar o guest, fazendo com que ele atire bolas de fogo no portal. A estrutura começa a desmoronar e o orbe para de funcionar, fazendo o sol brilhar de novo. A luz faz os monstros queimarem e os piglins virarem zumbis.
O grande Hog pega o orbe, mas é subitamente derrotado pelo líder Golem com um ataque incrível, sendo mandado de arrasta para cima. O orbe cai novamente e desta vez Natalie o pega. Malgoza fica sem poder e Steve a esmaga facilmente, mas decide não mandá-la de arrasta para cima, abandonando-a para que ela aprenda a sobreviver usando criatividade. Depois disso, o grupo se prepara para voltar. Steve diz a Dennis que fique com Dawn e canta uma música de despedida. O grupo desaparece no portal e, após hesitar um pouco, Steve decide segui-los, pronto para viver no mundo real outra vez. Algum tempo depois, a loja de Garrett está brilhando. O grupo criou seu próprio videogame e Garrett e Steve costumam tocar música para a garotada na loja. Dawn e Dennis abriram um zoológico de carinhos, enquanto Natalie começou a dar aulas de autodefesa. Henry finalmente construiu um jetpack que funciona e impressiona todo mundo na escola. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos assim. Valeu por assistir!